Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado de tudo o que acontece no Vasco da Gama. Pessoal, hoje um dia muito movimentado lá em São Januário, né? A apresentação de 4 jogadores, a apresentação oficial. Inclusive, um deles já estreou com a camisa do Vasco no clássico do último clássico do Flamengo e Vasco, né? O Adson já estreou, mas ele hoje está sendo apresentado oficialmente junto com os outros 3, né? Que são o Kehler, o Galdames, né? E o Victor Luiz também, lateral esquerdo, o Victor Luiz. Então, o Adson, né? Que é um ponta. O Victor Luiz, que é o lateral esquerdo, né? Chegou aí para disputar aí a vaga com o Léo Piton, né? Então ele chegou para disputar a vaga com o Léo Piton. E também o Kehler, que vai ser o goleiro reserva do nosso Léo Jardim. Então aqui eu vou trazer para vocês aqui a coletiva deles. Vou dividir em 2 partes, né? Até mesmo porque lá também foi 2 partes divididas. Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito, vou dividir em 2 partes para não ficar tão longo o vídeo. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui com a primeira parte dessa entrevista. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela compreensão de vir aqui para São Januário, né? Prazer enorme estar aqui e mais ainda para apresentar esses 2 atletas. Primeiro o Adson aqui, que seja muito bem-vindo, tá? Deus te abençoe. Comprou o projeto, tinha acabado de chegar na Europa, recebeu a ligação, botou no coração mais do que tudo, conversou com a família, comprou a briga lá no clube para vir e obrigado por isso e seja muito bem-vindo aqui no nosso Vasco. Cara, muito importante isso, né? Saber que o Adson, ele chegou, ele estava na Europa, lá na França, se eu não me engano, e ele quis vir pro Vasco, entendeu? Não foi a pulso, assim, não foi uma venda forçada, ele quis vir pro Vasco. Então isso é muito importante, que chegue jogadores que queiram realmente, né, jogar aqui no Vasco. Não que nem aquele Orediano que pediu para sair, porque é jogador pequeno, não aguentou pressão, não quis disputar espaço no time, né, porque ele perdeu espaço no passado. Ele sabia que ia ser difícil ser titular do time do Vasco e com medinho preferiu ir embora, né? E ir para outro time de menos expressões, né? De uma torcida menos exigente, né? Para poder ele ficar mais à vontade. Então simplesmente foi isso. Ele não quis continuar na pressão que é aqui no Vasco. Isso. E agora um irmão que a bola me deu, esse aqui já longa data comigo, já fomos campeões juntos, já sorrimos mais do que sofremos, mas é uma pessoa que eu tenho uma confiança enorme, não só como jogador, como pessoa, um cara extremamente profissional, que vai Espero que seja campeão aqui também, né? ajudar o Vasco em todo sentido, dentro de campo, fora de campo, vitorioso e seja muito bem-vindo, obrigado por acreditar no projeto também, tinha outras situações, clube ligando até depois que você chegou aqui, né? Mas tudo bem, faz parte. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que vai ser fantástico mais uma vez a gente junto aqui, tá bom, velho? Então tá aí, ó, oficial, né? Victor Luiz, camisa 12, né? Um lateral bom, cara, um lateral bom. É um lateral que, se o Lucas Piton não tivesse tão bem na fase assim, uma fase tão boa, iria ser difícil ele segurar a vaga de titular, né? Então assim, Deixa eu apresentar para vocês as cadeiras aqui. primeira impressão aí que são 2 contratações boas, né? Primeira impressão é que seja 2 boas, porque o Adson ele estreou bem, né? No clássico. Pronto. E o Victor Luiz, ele já mostrou que é um bom jogador também, né? Campeão lá no Palmeiras.
E já foi campeão brasileiro, já foi campeão de... Alexandre, boa tarde. Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Sejam bem-vindos os novos reforços. Adson já até estreou, né, no domingo. Alexandre, queria, já que a gente não vai ter oportunidade de fazer tantas perguntas, começar por você. Queria que você falasse para o torcedor do Vasco, porque ultimamente o ex-dirigente tem dado muita entrevista, o Paulo Brax, e tem citado muito a questão da celeridade, um termo que ele usou até diversas vezes para dizer que havia uma demora muito grande da ligação da 777 com o Vasco. E você hoje ocupa a cadeira que ele ocupava. Queria que você falasse para o torcedor se há demora realmente para você poder negociar os jogadores, se não há essa celeridade pela distância, enfim. Queria que você passasse para o torcedor o que acontece de fato. Olha, pessoal, uma pergunta muito importante, né? Para a gente saber como está sendo, né, o trabalho do Matos aí no time do Vasco, né? Porque não é só ele querer o jogador, ele diz, esse jogador aí é um bom jogador pro Vasco. Não é só querer, não é ele que dá a canetada. Quem dá a canetada em tudo de futebol no Vasco hoje é a 777. Então, assim, não é Pedrinho que vai dar a canetada final, né? Seria ele se não tivesse a 777. Mas hoje a 777 que decide quem vem ou não vem pro Vasco, né? Através de através do Alexandre Matos aqui, né? Ele mostra os jogadores que o Vasco precisa, né? Ele diz, o Vasco precisa desse jogador. A 777 vai decidir se vem ou não vem. Ele vai explicar aí para vocês. Quero só combinar uma coisa, Felipe, se eu puder, Matheus. Senão eu vou ficar respondendo aqui e vai perder o sentido aqui dos vai ser revezado, né? Só uma pergunta para cada um. Não, sim, mas talvez aí começa, em vez de focar neles, que são as estrelas aqui hoje, né? Então vamos tentar direcionar mais neles mesmo, e eu vou talvez me... Olha, pessoal, essas paradinhas aqui é normal, tá certo? Foi lá que aconteceu. Vim pro Vasco sabendo então vai ter algumas que é uma nova ordem no futebol, uma SAF, é uma empresa. E a empresa, ela toca o clube como uma empresa, né? Obviamente que o futebol, ele tem algumas particularidades que elas precisam ser ajustadas com o tempo. Talvez a principal delas seja a tomada de decisão com risco. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, o risco, ele faz parte de tudo, porque a gente trabalha com seres humanos e não com máquinas. E, às vezes, o risco, ele te faz recuar ou não, né? No caso de uma empresa, ela procura ser o menor risco possível. No futebol, às vezes, você arrisca um pouco mais, novamente, por ser seres humanos, e o resultado pode vir, pode não vir, você tem que ter as saídas e a organização para que isso não cause problemas, como causaram em vários diversos clubes, como, por exemplo, no próprio Vasco durante os anos. Eu acho que eu tenho três grandes desafios aqui. Primeiro, a comunicação correta do projeto para o torcedor. Eu sei que o torcedor está muito ansioso, eu sei que o torcedor vem de anos, vamos colocar 20 anos, né? 20 anos é muito tempo, né? Eu, assim, na verdade eu não vejo um time competitivo desde 2010, 2011, se eu não me engano, quando foi campeão da Copa do Brasil. Eu vou até conferir aqui com vocês aqui, porque eu não gosto de dar informação errada, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vasco campeão da Copa do Brasil. Pronto, o Vasco foi campeão, né? A última vez que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil foi em 2011, né? Contra o Coritiba. É isso aí. Então, assim, 2011, nós estamos em 2024, então já são o quê? 13 anos. Cara, 13 anos sem ganhar um título, né? Então, que absurdo, né? Que absurdo. Assim, sem ganhar um título de expressão, né? É um absurdo. Que é o que eu escuto bastante. Então, assim, é decepcionante. O Vasco... De campeões, etc. Comunicar a transparência, o que é o objetivo, o que é. E disso, ele cumpre
compreender isso, não significa que ele não vai pressionar, não vai querer títulos, não vai criticar, não vai cobrar. Não é isso. Mas quando ele sabe o objetivo claro do projeto, e a maneira como está se pensando o projeto, ele compreende, às vezes, algumas tomadas de decisões que, num primeiro momento, podem parecer incompreensíveis. Mas por que fez isso, não fez aquilo? Por que deixou de fazer isso? E o projeto é claro, o projeto é uma empresa que ainda está conhecendo também o futebol brasileiro, né? Tá o que Pessoal, mais uma vez falando, né? Isso aí foi... ela ainda está absorvendo. Esses erros que tá tendo aí no sinal aí, foi lá na gravação lá ao vivo, né, que eles estavam fazendo, e a internet caindo e tal, assim, aí eles tiveram um pouco de dificuldade, né, mas são poucas partes que vai dar essas paradinhas. Então eu queria que vocês compreendessem que foi a imagem que eu consegui trazer para vocês, e ela tem essas paradinhas de vez em quando, poucas vezes. Mas aí, como tá dizendo, para outros mercados 13 anos sem vencer mundo. nada é muita coisa. Né? Então, entender os objetivos claros. E o objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto. O Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar pro Adson aqui, ele veio para cá para isso. O que eu te falei no primeiro momento? Vamos brigar, vamos, né? Vitor Luiz me conhece. Me falou ali, eu quero ir com você, porque eu sei que você é vitorioso, foi campeão comigo. Foi um brasileiro, uma ou duas, nem lembro. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, está melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo. É assim que nós estamos trabalhando. E muitas vezes, tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando para Praxedes. Então, uma coisa que eu não concordei foi a renovação do Praxedes, a contratação do David. Entendeu? Então, assim, não adianta também fazer 10, 15 contratações e nenhuma ser boa. Entendeu? Então, assim, contrate. Né? Já tem que contrate, agora contrate quem vai ser utilizado no time e que vai ajudar o time também, né? Isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações. Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo que precisa ser compreendido. Esse é o primeiro desafio, essa comunicação clara dos objetivos para o torcedor. Segundo desafio, a ansiedade que tem da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso, que já está há anos aí no mercado. Então eu preciso estar ali no meio, tentando apaziguar. Às vezes vejo aqui as comunicações, olha, precisamos contratar, e precisamos, eu sei que nós precisamos, nós acabamos de perder mesmo, né? 2 jogadores, e quando a gente começa um projeto há um ano, onde tiveram 24, 25 contratações, se você pegar que se der certo, metade dá certo, você tem no mínimo 12 aí que você precisa mexer, no mínimo. Então, essa ansiedade da comissão, obviamente de todos, minha também, e o terceiro ponto, que é a minha própria ansiedade. Eu sou conhecido no mercado pela agilidade, por agressividade, por montagem de elencos que foram 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Série C, vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, com um orçamento bem menor do que os outros. Então, assim, entender que ainda a palavra final não é minha, eu direciono alguns caminhos que eu faria e alguns são aceitos, outros não. Às vezes eu coloco algumas necessidades que por vários fatores, ou perfil, ou orçamento, ou número, enfim, é dito não, e a gente tem que compreender isso e bola para frente. E é assim que nós vamos levar até o fim. Então essa compreensão definitiva, que é uma empresa que tem os seus objetivos claros, que é claro, o Vasco autossustentável, o Vasco organizado, consequentemente se aproximando de títulos, de vitórias, que é o que o torcedor quer. Mas que isso vai levar tempo, não vai ser da noite para o dia. Eu estou no Vasco há 30 dias. Não vou conseguir resolver
O Vasco em 30 dias. Tem projetos que são mega vitoriosos hoje que demoraram 5, 6, 7 anos para começar a dar algum fruto. Então, de novo, entendo a crítica, a cobrança, ok, mas precisa compreender. Essa cobrança, né, também, interrompendo aqui o Alexandre Matos, é que a 777, ano passado, quando teve um clássico contra o Flamengo, eles afirmaram: esse vai ser o último clássico que o Vasco vai estar tão abaixo do Flamengo em termos de elenco e em termos de investimento, né? Então já se esperava, né, dessa promessa que a 77 fez ano passado, e esperava que o Vasco esse ano viesse com reforços aí de peso, né, para cumprir a palavra deles e para não ter uma desigualdade tão grande, né, em termos de elenco contra o Flamengo e contra qualquer outro time, né? Se você for pegar hoje o time do Palmeiras e o do Flamengo, eles são muito superiores, assim, em termos de investimento, em termos de estrutura, em termos de dinheiro na mesa ali, né? Em termos de nome, eles são muito mais superiores que o Vasco. Então a 77 ela prometeu e a torcida tá cobrando a promessa que eles fizeram, né? Objetivo. Então, muitas vezes, se parar e pensar o objetivo, vai entender por que fez uma ação ou não fez, por que trouxe um jogador ou não trouxe, por que contratou um jogador ou não trouxe. Está aqui um exemplo aqui do meu lado, né? O Adson foi um montante importante, que ele vale, um jogador aí de 23, 24 anos, que se talvez tivesse em outro perfil de objetivo é ganhar agora, não sei o quê, o Adson seria muito bem-vindo. Mas talvez se não fosse o Adson, pelo valor de 5 milhões de euros, não fosse o Adson, talvez esse dinheiro fosse em 2, 3 jogadores de 30, 31 e estaria mais jogadores e não um só. Então é essa compreensão do porquê é que precisa estar. Senão vai estar sempre achando ruim, vai estar sempre sofrendo, vai estar sempre achando que ninguém que está aqui, ou na minha cadeira, ou na do Ramon, ou dos jogadores, vai servir. Então nós precisamos definitivamente dessa compreensão do que é uma empresa dentro de um clube de futebol. Organização, gestão, projeto de médio a longo prazo, ideias que não são imediatistas, não se quer ganhar a qualquer preço, não se quer ganhar para ontem, quer ganhar organizado. Esses são os pilares que vão mover o Vasco. Por isso que muitas vezes nós não vamos. Outra coisa que eu sei que incomoda, às vezes rivais que não têm esse pensamento de gestão, ou que até têm, mas estão com projetos a longo prazo já fazendo isso, fazem movimentos diferentes. Sim, porque cada um tem que ver o seu umbigo, cada um tem que analisar o que é que você tem. O Vasco tem um projeto de 1 ano e meio, que precisa ainda se solidificar, e isso vai levar um tempo. Ok? Essas são aí palavras importantes do Alexandre Matos, né? Ele que vai ser o grande responsável por a maioria dos contratos, né? A maioria dos reforços que vem esse ano, né? Através também do Ramon Dias também, né? Que tem voz também, né? O treinador tem voz. O treinador diz: eu quero esse jogador, eu não quero esse jogador. Tem voz também, o treinador. Então, assim, é a equipe todinha, né? E um dos maiores responsáveis é esse cara aqui. Adson, boa tarde, Dieguinho do canal Futebolaço, seja bem-vindo ao Vasco da Gama. O próprio Alexandre tocou nesse ponto. O grande sonho dos jogadores é irem para a Europa. E você é um jogador muito talentoso e ficou muito pouco tempo na Europa e já retorna ao futebol brasileiro. Ele cita que você movimentou, fez, aconteceu lá para poder retornar ao Brasil. Queria te perguntar o porquê. Os jogadores querem ir para a Europa e você mal chegou, fez força para retornar. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiramente, quero falar que eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. E, cara, com certeza, acho que todo jogador sonha ir para a Europa. Fui lá para a França, fiquei muito feliz, tive uma grande experiência lá. E, como o Alexandre falou, ele me ligou, me contou sobre o projeto que o Vasco tinha, falou que via muito potencial no meu futebol e foi isso que brilhou os meus olhos, né? Que eu sei da grandeza do Vasco, sei que se eu fizer um bom trabalho aqui eu vou ficar marcado na história do clube. Então isso foi um dos principais fatores que me motivou a voltar para cá. Bom, boa tarde, Adson, Alexandre, Vitor. De acordo até com o que foi... Eu gostei, cara, da estreia do Adson, gostei mesmo. Mostrou personalidade, mostrou que não treme
em jogo decisivo, em jogo importante. E assim, mostrou que é um cara que, apesar da idade, né? Ainda assim novo, ele é um cara que pode render muito ainda no Vasco. Foi acordado aqui, minha pergunta para o Vitor. Vitor, queria saber o que você escutou do Alexandre, além da amizade que vocês têm de longo prazo, para estar aqui no Vasco hoje, para aceitar essa proposta, para querer estar no clube nessa sua próxima passagem. Então, qual foi o desafio? Qual é esse projeto que o Matos sempre fala muito aí sobre o projeto do Vasco? Qual foi o projeto que você ouviu? Boa tarde a todos. Também estou extremamente feliz em estar vestindo essa camisa. Estou extremamente feliz de estar podendo viver esse ambiente novamente. Cara, eu não só ouvi dele, como eu já pude conviver, né, com os projetos dele. E quando eu pude conviver, hoje o Palmeiras é o que é por conta do que ele reformulou tudo lá dentro. Eu vivi as duas épocas, falando um pouco de lá, eu vivi as duas épocas lá dentro e sei o que foi o projeto dele lá dentro. E hoje o Palmeiras tem que dar muito valor ao que foi feito naquele projeto. E creio que aqui vai ser da mesma maneira. Acredito muito nisso. O grupo é um grupo trabalhador, um grupo que tem muita qualidade. Então eu vim de olhos fechados e com o coração muito aberto e com muita vontade de vencer novamente. Que bom, né? É isso aí. Boa tarde, Adson, Vitor Luiz, bem-vindos. Matos, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Queria ouvir de você um pouco mais sobre essa questão das contratações. Você falou sobre as limitações. O Vasco teve duas infelicidades muito grandes agora com as lesões do Paulinho e do Jair. O Vasco vai buscar reposição para essa posição, principalmente para a posição do Paulinho, que é um meia com características mais ofensivas. Você fala das limitações do orçamento. Esse orçamento ainda já foi estourado? O Vasco ainda está no mercado em busca de jogadores que chegam para serem titulares? Seria mais uma composição de elenco? Como que você vê essa questão? Obrigada. Em menos de 24 horas eu já dei 2, 3 opções. Olha, muito importante. Tá? Em menos de 24 horas, né, 2 ou 3 opções lá para 777 aprovar ou não, né? Porque depende deles também. Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão. O que é aprovar? Perfil. Esse jogador é bom para o nosso elenco. Mediante isso. Quantidade. Não, 3 não, 2 não. Vamos trazer 1. Orçamento. Aí nós temos nosso CEO para falar, né? É claro que essa organização ela é fundamental e correta. O que nós precisamos, novamente, é ajustar isso dentro do futebol, especialmente o futebol brasileiro, senão a gente perde competitividade. E eu já disse isso internamente. E a gente perde competitividade. Então, tá lá. Se aprovarem, se achar que é interessante, e se não for também, tudo certo. Né? A gente vai seguir com o que a gente tem. A gente tem bons jogadores no elenco e a gente vai seguir com isso. É assim que nós vamos levar. Boa tarde, Adson. Guilherme Abrão da Itatiaia, tudo bom? Boa tarde, Vitor, Alexandre. Adson, há menos de 6 meses atrás, no caso, você estava jogando no Corinthians ainda, né? Desse período para cá, em 6 meses, qual a diferença do Adson que saiu do Brasil para o Adson que volta agora 6 meses depois para o Brasil em tão pouco tempo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, como eu falei, ganhei muita experiência esse período que eu fiquei na França. Acho que eu voltei mais maduro em questão de futebol, em questão de não só dentro de campo, mas como fora também. Eu acho que quando você vai lá fora, você sempre colhe muitas coisas boas, tenta extrair o máximo que você pode. Então, acho que eu volto para cá com a mentalidade ainda mais de querer vencer, como todo mundo sabe. Falei já também a grandeza que é o clube do Vasco. Então, eu espero que a gente consiga assim, fazer uma grande temporada, não só essa, como o período que eu for ficar aqui e que a gente seja muito vitorioso. Ele esqueceu de falar o principal, falando o francês fluente. Eu não acho muita experiência, né? Passou 6 meses lá na Europa, lá na França. Não é um jogador que disputou Champions, não é um jogador que teve grande
participações lá na Europa, mas é um pouco de experiência sim. E espero que ele tenha, no caso, evoluído mesmo, né? Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Boa tarde, Matos. Boa tarde, Adson. Seja muito bem-vindo. Querido Vitor Luiz, eu queria te fazer 2 perguntas, uma sobre o momento. Você vem para disputar a posição, para muitos, com o melhor lateral esquerdo do país, que é o Lucas Piton, que está jogando um futebol de altíssima qualidade. Como é que vai ser essa disputa, essa briga? E você jogou num Botafogo que, de uma mesma maneira como o Vasco, aquela época sua, também vivia essa dificuldade de se reafirmar, de melhorar, e chegou longe numa Libertadores, sendo eliminado pelo Grêmio ali, né, no finalmente, quase conseguiu passar de fase. Você vê muita semelhança daquele grupo que também tinha jogadores que vinham de um momento difícil, com algumas estrelas, o time foi montado. Você vê hoje isso aqui no Vasco, essa mesma, por esses seus poucos dias aqui, essa mesma pegada, essa mesma intenção desse time de voltar a fazer história com uma camisa tão gloriosa, como é a do Botafogo também aqui dentro do Vasco? Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, meu irmão. Cara, sinceramente, eu acho que o que forma um grupo forte é a concorrência diariamente nos treinamentos dos jogadores. Costumo falar que quem tem um não tem nenhum, né? E nós viemos aqui eu vim aqui para tentar ajudar o grupo da melhor maneira possível. O Piton é um excelente jogador, vem demonstrando isso também. E eu quero conquistar o meu espaço dentro do grupo a cada dia. E eu vou poder demonstrar isso com muita vontade, com muita liderança, ajudando os companheiros, mostrando o meu dia a dia, mostrando nos jogos. Então, eu creio que todos nós vamos poder nos ajudarmos e vou lutar pelo meu espaço também. E falando sobre isso, cara, eu acho que para formar um grupo vencedor, você precisa ter pessoas com mentalidade vencedora. Muitas vezes você vê grupos que têm muito nome e não chega longe porque não tem uma mentalidade vencedora. Pessoas com fome de vencer. E eu vejo isso aqui dentro, muito. Esse pouco período que eu estou aqui dentro, eu vejo jogadores incomodados, às vezes, com alguma jogada que não aconteceu, não acomodado com pequenas coisas. Então, assim, o grupo tem uma mentalidade muito vencedora e tem pessoas de nome que está com fome de vencer também. Então, eu venho com essa fome. A gente vê muito isso aí no próprio Paê, né? Você vê que o Paê tem vontade de vencer, vê que ele tem vontade de conquistar títulos aqui no Brasil. E Paê, o próprio Verratti mesmo. Hoje a equipe do Vasco é uma equipe guerreira, hoje que eu tenho esperança boa para essa e para as próximas temporadas. Já fui campeão de alguns campeonatos super importantes e sei o quão gostoso é. Então eu quero poder reviver isso, quero poder conquistar isso com a camisa do Vasco. Eu também quero, meu irmão, ver isso aí de novo. Boa tarde, Matos. Gabriel Rodrigues, Trivela. Eu gosto de ver esse ano um troféu de novo, né? Como você falou, já se cobra muito contratações. Na primeira pergunta que eu fiz para você na sua apresentação, você falou que se fala muito de contratações. Mas o Vasco, você falou, a 777, conta todos os movimentos que o Vasco faz, renovações, compra de jogadores que já estavam aqui. Então, nesse sentido, já foi feito um alto investimento nessa janela. Qual o valor que o Vasco ainda vai investir, qual o valor que já foi investido, já conta com negociações que estão encaminhadas, como o próprio Ramon falou, então acho que a gente pode falar sobre o Esforça também, o volante do News Old Boys. Como você trabalha esse investimento que está sendo feito nessa janela agora, pensando na temporada do Vasco? O Vasco fez um investimento grande, alto, que é o que precisa ser feito, né, para tentar... Na verdade, o Vasco mais arrecadou do que investiu, né? Se for colocar aí na ponta do lápis aí, as vendas do PEC, do Marlon Gomes, e assim, e outras vendas que teve aí, o Vasco ele arrecadou mais do que gastou. Então, tem um déficit ainda aí, né? Também pelo investimento que a 777 disse que ia colocar no Vasco também. Conseguir resultados, conseguir protagonismo, que é o objetivo principal, sem dúvida alguma. O Vasco,
Não passar o que passou ano passado, enfim, ter o crescimento ano a ano, né? E em relação a números, é uma coisa muito interna, jogadores você citou, enquanto não tiver assinado a gente não pode falar, mas cabe a mim até a criatividade. Nem sempre você precisa ter investimento para trazer um bom jogador. Às vezes um empréstimo, enfim, tem que ter criatividade, é isso que eu estou... A minha função e obrigação é passar opções, comprando, não comprando, mais experiente, mais jovem, empréstimo com obrigação, empréstimo com opção. Essa é o que eu fiz durante toda a minha carreira. É a logística, né? E, obviamente, hoje eu preciso ainda... o sim ou não está na minha alçada. Eu preciso esperar para ver, isso dá, isso não dá, isso aqui nós vamos nesse caminho, isso nós vamos esperar um pouquinho. É igual eu falei, está tudo certo. O importante é o Vasco continuar organizado e as coisas irem acontecendo. O que preza é todo mundo estar entendendo como que é o projeto. Isso precisa estar bem claro para essa compreensão fazer com que a compreensão de tomadas de decisões ela não seja de uma maneira que continue pressão por achar que poderia ter feito alguma coisa diferente e não é permitido e não vai ser feito. Entende? É isso que precisa entender. Olá, boa tarde. Eu acredito muito, cara, que assim, se o Vasco tiver um início de temporada bom nos principais torneios, que é o Copa do Brasil e Brasileirão, estiver bem posicionado, vai ter menos pressão, né? E aí sim, eles vão conseguir trabalhar com mais calma, né? Boa tarde, pessoal. Duda Ribeiro, da TNT Esportes. Adson, você fez uma boa estreia contra o Flamengo no domingo e eu acho que foi um jogo intenso para o Vasco. Imagino que você tenha conseguido perceber um pouco mais do elenco. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação inicial. Assim. Você acha que esse elenco do Vasco é suficiente para disputar as primeiras fases de Copa do Brasil e Brasileirão? O que você sente que está faltando? Assim? Eu queria escutar de você. Isso aí é uma pergunta mais para o Alexandre Matos mesmo aqui, ou então o próprio Emiliano Dias e o Ramon Dias, né? Perguntar isso para um jogador, ele vai enrolar. Pô. Não me fala que precisa de contratação, por favor. Acho que como o Vitor acabou de citar aí, é um time que a gente vê que tem muitos jogadores que estão querendo ganhar, estão querendo conquistar, voltar com o protagonismo que o Vasco merece. Acho que todos nós, em conjunto, temos muito potencial para que a gente possa fazer isso. A gente já demonstrou isso domingo. Ele não vai ter peito que nem o Medel de dizer precisamos de contratações, né? Medel, capitão do time. Ele não vai ter peito que nem o Ramon Dias, precisamos contratar. Ele não vai dizer isso. É um grupo com a mentalidade muito forte. Perguntinha fraca, viu? Também fico feliz de ter podido ter estreado no Maracanã. Fazia bastante tempo que eu não jogava. Fiquei muito feliz com a estreia. Infelizmente não vi a vitória, mas acho que a gente tem muito para melhorar e conquistar muita coisa. Resumindo, disse o quê? A pergunta dela. Nada. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vitor, ia te perguntar, até por esse começo de temporada, como é que você já está fisicamente, se já foi regularizado, como é que você já pode se colocar à disposição, como é que tem sido também esse teu trabalho e como é que foi a tua saída do Coritiba, depois, obviamente, de uma temporada que não foi o que vocês imaginavam. Chegou a ter alguns problemas entre jogadores, alguns jogadores preferiram sair. Como é que foi a tua saída de lá também? Cara, falando assim, eu sou grato demais assim ao clube também, que me abriu as portas lá. Como a gente fala, todo projeto de empresa assim é um projeto a longo prazo mesmo. E eu creio que o Coritiba lá também vai colher os frutos a longo prazo. A minha saída de lá foi super tranquila também, fiz muito bons amigos, eu creio que eu saí do clube deixando as portas abertas. Eu tenho gratidão imensa por todos os clubes que eu passei já. E fisicamente eu estou apto já, creio que eu estou regularizado também. E venho trabalhando, como eu digo, eu quero manter o sarrafo alto, eu quero poder brigar por coisas grandes, quero poder vivenciar ambiente vencedor.
E vou dar o meu máximo para isso e tô a cada dia tentando melhorar fisicamente, melhorar tecnicamente. Como a gente costuma falar, ninguém é perfeito, mas a cada dia a gente trabalha em busca dessa perfeição, né? E espero poder chegar o mais próximo disso e ajudar o Vasco a cada partida e a cada treinamento. Obrigado. É isso aí, pessoal. Terminou aqui essa primeira parte, né? Tivemos aí várias respostas, né, interessantes, né? E é isso aí. Vamos agora, né, para a segunda parte. Se você curtiu, né, antes disso, se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário que ajuda muito o canal também, beleza? E vamos para o próximo vídeo, né, com a segunda parte dessa coletiva de hoje.